Bom, vamos lá. Então a gente vai ver um pouquinho hoje sobre a glicose, né? É bem interessante a gente entender esse processo de glicólise, como que funciona, né? Qual que é o resultado da glicólise, para conseguir ter a continuidade, né? Para depois entender sobre o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Beleza? Então a gente tem que entender primeiro que a glicólise, né? O principal objetivo dela é transformar a glicose, né? Quebrar a glicose até formar duas moléculas de piruvato. Beleza? Então a glicose ela tem 6 carbonos, o piruvato tem 3 carbonos cada molécula. Então para isso, para a gente transformar a glicose em duas moléculas de piruvato, a gente vai ter um total de 10 reações. Beleza? E eu já listei elas aqui, a gente vai ver uma por uma, explicadinho para ficar mais fácil de entender. Depois a gente vai ver o balanço da glicose, da glicólise, beleza? Então vamos lá, primeira reação. Na primeira reação, a gente tem aqui a molécula de glicose, né? E ela vai se transformar em uma glicose 6-fosfato, né? Por que a gente tem que a glicose, ela se transforma em uma glicose 6-fosfato? Então vamos pensar na molécula da glicose. A glicose, ela é uma hexose, né? Ou seja, ela é mais ou menos assim, né? Esse é o formato da glicose. Aqui, nessa primeira reação, a gente vai ter o nosso primeiro ATP sendo gasto, né? Ou seja, aqui nessa reação, a gente vai ter um ATP virando ADP mais PI. E esse PI, ele vai se ligar lá no carbono 6, no carbono 6 da glicose, né? Por isso que a glicose, ela vira glicose 6-fosfato, beleza? E quem vai mediar essa ação é uma enzima chamada hexokinase, beleza? Então essa hexokinase, ela vai fazer essa inserção, ela vai inserir, colocar esse ADP lá no cis-carbono da glicose, beleza? Na reação 2, a gente tem uma enzima atuando aqui, que é uma isomerase. Qual que é a função da isomerase? Ela vai mudar a conformação da molécula de glicose, beleza? Então aqui a gente tem aquela mesma glicose 6-fosfato, né? Essa glicose 6-fosfato, ela vai virar uma frutose 6-fosfato, beleza? Então continua tendo um fosfato lá no carbono 6, porém agora a glicose virou uma frutose, tá? Então aqui, ó, a gente tinha a molécula da glicose, beleza? Agora aqui a gente tem que essa glicose, ela virou uma frutose, tá bom? E esse processo é importante, né? Essa modificação vai ser importante lá na frente, na hora de quebrar essa glicose em duas moléculas, beleza? Na hora de a gente quebrar esses 6 carbonos e formar duas moléculas com 3 carbonos. Na reação 3, a gente vai ter a frutose 6-fosfato, né? Sofrendo a ação da fosfofrutose quinase, né? Então a gente tem outra enzima quinase aqui, beleza? O que essa enzima quinase faz? Né? Lembra que em cima aqui a gente tem a exoquinase. Sempre que a gente tem uma enzima quinase, a gente vai ter um ATP virando ADP mais PI, beleza? Então aqui a frutose 6-fosfato, ela vira frutose 1,6-fosfato, porque agora a gente tem um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6 da frutose, beleza? Então esse PI, ó, ele vai lá para o outro carbono, para o carbono 1, tá? Então na reação 1 aqui, a gente tem um ATP sendo gasto, né, o nosso primeiro ATP. Na reação 3 a gente tem o segundo ATP sendo gasto, tá? A reação 4, essa reação aqui, ela é uma reação muito importante. Por quê? A partir dessa reação, a gente vai ter a formação de duas vias, beleza? Então essa molécula aqui, ó, vamos voltar aqui na molécula da frutose 1,6-fosfato. Aqui a gente tem 6 carbonos e 2 fosfatos. Então se eu cortar essa molécula aqui no meio, eu vou ter, né, aqui, ó, então a frutose 1,6-fosfato, ela foi cortada no meio. E aí a gente tem a formação da dihidroxiacetona fosfato
e do gliceraldeído 3-fosfato, beleza? Então agora a gente tem a formação de duas moléculas, né? A de hidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Porém, a gente tem que lembrar que essas moléculas elas são diferentes, tá? Então, para a gente formar o piruvato, a gente precisa de duas moléculas iguais. Então, aqui na reação 5, a gente vai ter que essa dihidroxiacetona fosfato, ela vai virar um gliceraldeído fosfato, beleza? Então, aqui agora, a gente vai ter desse lado um gliceraldeído e desse outro lado um gliceraldeído. Beleza? Então agora a gente tem dois gliceraldeídos, um em cada lado da reação. Beleza? Agora, da reação 6 para baixo, a gente tem que lembrar que tudo o que acontece vai acontecer em via dupla. Por quê? Porque a gente tem um gliceraldeído do lado esquerdo e um gliceraldeído do lado direito. Beleza? Tá, então vamos lá. Na reação 6, a gente vai ter um gliceraldeído 3-fosfato virando um 1,3-bifosfoglicerato. Então aqui a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato virando um 3-bifosfoglicerato. Opa, mas espera aí. Aqui a gente tem um fosfato, né? A gente tem um 3-fosfato, ou seja, a gente tem um fosfato no carbono 3. Aqui a gente tem um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 3. Como que pode isso? Né? Isso acontece por causa dessa enzima aqui, ó, a desidrogenase. O que a desidrogenase faz? Ela vai tirar duas moléculas de hidrogênio aqui do gliceraldeído 3-fosfato, beleza? Então ela libera duas moléculas de hidrogênio. Essas duas moléculas de hidrogênio, elas vão ser captadas pelo NAD, formando NADH mais H+. Beleza? Então, na reação 6, a gente vai ter dois hidrogênios sendo liberados do gliceraldeído 3-fosfato pela desidrogenase. E essa desidrogenase aqui, né, quando ela libera esses dois hidrogênios, eles vão ser captados pelo NAD, formando NADH mais H+. Tá, mas agora e esse fosfato que se ligou aqui nesse carbono 1? Né? Aqui, ó, esse fosfato do carbono 1. Quando a desidrogenase ela elimina esses dois hidrogênios aqui, eles vão liberar energia para que um fosfato livre, né, venha e se encaixe lá no carbono 1 do 1,3-bifosfoglicerato, beleza? Então, quando o hidrogênio sai, ele libera energia para um fosfato livre, tá? Eu vou escrever aqui, ó, esse aqui é um fosfato livre, se ligar aqui na reação, beleza? E daí na reação 7, continuando, né, a gente vai ter a formação do nosso primeiro ATP, tá? Então a gente tem aqui, ó, observa, a gente tem, ó, 1,3-bifosfoglicerato formando um 3-fosfoglicerato, tá? Então esse carbono que tinha se ligado, esse fosfato que tinha se ligado no carbono 1, ele vai sair aqui. Então aqui a gente vai ter um ADP virando ATP, porque a gente vai ter esse fosfato aqui se ligando, esse PI se ligando a um ADP, formando um ATP, beleza? Através de uma enzima quinase. Na reação 8, a gente vai ter mais uma vez a mutase, né? Então a gente tem uma enzima que é a fosfoglicerato mutase. O que ela vai fazer? Ela vai modificar, né, o fosfoglicerato. Então aqui a gente tem o 3-fosfoglicerato, ele vai ser modificado em 2-fosfoglicerato. Então o que vai acontecer? O fosfato vai sair do carbono 3 e ele vai para o carbono 2, beleza? Só isso, mutase, ela mudou de lugar aí o fosfato. E na reação 9, a gente vai ter o 2-fosfoglicerato passando por essa enzima enolase e formando o fosfenol piruvato, beleza? Só que para o fosfoglicerato se transformar em fosfenol piruvato,
a gente vai ter liberação de H2O, beleza? De água. Então a gente vai ter liberação de água, tá? Por quê? Porque no fosfenol glicerato a gente tem 2 moléculas de hidrogênio e um O, né? E no fosfenol piruvato, né, a gente vai ter aí que esses 2 hidrogênios e oxigênio vão ser liberados para formar o fosfenol piruvato, através dessa enzima enolase. E na última reação, a gente tem o fosfenol piruvato, passando pela piruvato quinase, né, e perdendo o seu último fosfato, né? Então, esse fosfo aqui, esse fosfato, ele vai sair, né, vai se ligar a um ADP, formando um ATP. Então, aqui a gente tem formação de ATP e a gente vai ter o piruvato, beleza? Então, aqui a gente tem o piruvato com 3 carbonos. Então, aqui dando um geralzão na reação, né, a gente viu que aqui as 10 reações, beleza? Então, da reação 1 até a reação 5, né, acontece o que a gente chama, né, vou mudar a cor aqui, da reação 1 até a reação 5, isso aqui é o que a gente chama de fase de investimento. Beleza? E da reação 5 até a reação 10 é o que a gente chama de fase de compensação. Então, aqui fazendo o balanço final, né, a gente tem que, na fase de investimento, foi gasto 1 ATP na primeira reação e foi gasto o segundo ATP. Eu acho que não precisa colocar reação, não. Vou só falar mesmo. Então, aqui, ó, na primeira reação, vou colocar aqui, primeira reação, a gente teve o gasto de 1 ATP. E na segunda reação, a gente teve o gasto de mais 1 ATP. Beleza? Já a fase de compensação, a gente tem que, na reação 7, né, na sétima reação, a gente tem a geração, né, ou seja, a produção de 2 ATP. Por que 2 ATP? Porque a gente tem 2 fosfoglicerato. Lembra que, ó, da reação 4 em diante, a gente tem 2 moléculas com 3 carbonos. Da reação 5 em diante, a gente tem 2 gliceraldeídos 3-fosfato, beleza? E aí a gente vai ter aqui na reação 7, né, um ATP sendo gerado de cada lado. Então aqui a gente tem ATP, aqui a gente tem ATP, beleza? E depois a gente vai ter lá na reação 10, que é a última reação, formação de mais 2 ATP. Então na décima reação, a gente tem a formação de mais 2 ATP. Então se a gente juntar aqui, a gente tem 2 ATP gasto com 4 ATPs que foram gerados. Então a gente tem no total aqui um lucro, né, ou seria a formação de 2 ATPs, beleza? E uma outra reação que é bem importante, né, que a gente viu, é essa reação aqui, né, a reação 6. Por quê? Na reação 6, a gente vai ter a atuação da desidrogenase, que vai liberar 2 hidrogênios, formando NADH+, beleza? Então aqui, na reação 6, então a gente tem mais 2 NADH mais H+, que é da reação 6. Beleza? Então, o saldo total da glicólise é a formação de 2 moléculas de ATP e a formação de 2 NADH mais H+. Beleza? Agora, seguindo, né, a gente já viu isso. E no final da glicólise, né, então aqui, no fim da glicólise, a gente tem que a glicose
formou o piruvato. Beleza? 2 moléculas de piruvato. Agora, esse piruvato aqui, ele vai seguir diferentes caminhos, né? A gente vai citar 2 aqui. Então, quando a gente tem um caminho anaeróbico, quando ele segue uma via anaeróbica, o piruvato ele vai formar o lactato. Beleza? Quando ele segue uma via aeróbica, ele vai formar o acetil-CoA. Tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar na glicólise é que a glicólise ela acontece no citosol. Beleza? Então, tudo que a gente viu, aquelas 10 reações que a gente viu da glicólise, elas ocorreram no citosol, tá bom? E agora, né, a gente tem que, para esse piruvato se transformar em acetil-CoA, esse piruvato, ele precisa entrar lá na mitocôndria, beleza? Então, lá na matriz da mitocôndria, o piruvato, né, seguindo a via aeróbica, por quê? Porque lá na mitocôndria, aqui a gente tem a mitocôndria, que é onde acontece a cadeia respiratória, que a gente vai ver depois. Beleza? Então a gente tem que aqui, na matriz mitocondrial, vai acontecer o ciclo de Krebs. E aqui, entre as membranas, vai acontecer a cadeia respiratória. Beleza? A gente vai ver cada um deles. Mas por enquanto é importante a gente saber que, né, para esse vídeo que fica aí de mensagem aqui, a glicólise ela acontece no citosol, né? E o piruvato, né, quando ele é formado em via aeróbica, ele vai lá para dentro da mitocôndria, né? Lá para a matriz da mitocôndria, onde ele vai participar, né? Ele vai se transformar em acetil-CoA, e o acetil-CoA vai participar do ciclo de Krebs, beleza? Então, é isso. Próximo vídeo, então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o ciclo de Krebs e a continuação, tá? Então, aqui, esse foi o vídeo sobre a glicólise.